Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, a rede da educação. Hoje nós vamos debater o poder local e o coronelismo. E para isso nós convidamos a professora doutora Mônica Helena Arrich Silva Goulart, ela que é doutora em Sociologia Política, ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, ela também fez mestrado em Sociologia Política pela Universidade Federal do Paraná e o seu doutorado na linha Instituições e Poder também foi feito pela Universidade Federal do Paraná. A professora Mônica Goulart, ela ministra aulas de graduação e pós-graduação na área de Sociologia, de Ciência Política, Ética, Teoria Geral do Estado, Antropologia Jurídica. Ela coordena 2 grupos de estudos na FAP, Faculdade de Pinhais, um grupo que trata de análises das ações de responsabilidade social das empresas privadas no município de Pinhais, e um segundo grupo que analisa o processo decisório legislativo na Câmara Municipal de Pinhais, que é um município aqui da região metropolitana de Curitiba. Ela também desenvolve pesquisa na área de História Política do Paraná, a Primeira República, desde a década de 90, e também a sua dissertação de mestrado é justamente o objeto da nossa entrevista, que é o poder local e o coronelismo no estado do Paraná, de 1880 a 1930, e a sua tese de doutorado tratou da classe dominante e o jogo político na Assembleia Legislativa Paranaense, 1889-1930. Esta tese, que tem mais de 600 páginas, será publicada pela editora Juruá. Aqui está o trabalho da professora Mônica, a sua dissertação de mestrado, tem aproximadamente 250 páginas, e a sua tese de doutorado, 4 anos de estudo, 2 volumes, 600 páginas. Vocês observem o esforço, o estudo e a dedicação de uma pesquisadora que faz uma análise a respeito do poder político, da classe dominante na Assembleia Legislativa Paranaense. Professora Mônica, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu gostaria que a senhora nos contasse, vamos começar aqui pela sua dissertação de mestrado, o poder local. Nós conhecemos um livro do Vitor Nunes Leal, que ele fala do coronelismo, o voto e a enxada. O que a senhora descobriu aqui nessa sua pesquisa? O Paraná também é um estado onde haviam muitos coronéis na política, os coronéis do interior, aqueles que foram criados ali logo após justamente no período do Império e no início do período da República. Eu gostaria que a senhora nos relatasse a esse respeito e da importância do seu trabalho científico. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar esses trabalhos, né? São resultados de pesquisa exaustiva, né? Sob a orientação do professor Ricardo Costa de Oliveira, que também é um estudioso bastante importante aqui do estado do Paraná. Bom, se tratando dos coronéis da Primeira República, a dissertação de mestrado, ela foi, de certa forma, uma decorrência da minha pesquisa de iniciação científica ainda na graduação.
durante uma disciplina eu tive uma preocupação em estudar aqui o Paraná durante a Primeira República. E nos primeiros momentos que eu fui iniciar, né, o levantamento de dados, eu verifiquei que existia uma lacuna bastante grande em relação às explicações históricas e às análises sobre a política paranaense, né, durante esse contexto. E mais ainda a respeito do coronelismo aqui. Uma vez que a gente tem uma série de livros, de artigos que remontam e que discutem sobre o coronelismo em diversos estados aqui do Paraná. E quando eu fui fazer essa busca, eu não encontrei nenhuma obra científica, né, dentro das ciências sociais ou até mesmo da história, que retratasse essa situação de poder local, né, de coronelismo, de prática política específica da Primeira República. E, de certa forma, essa ausência, essa lacuna foi que me instigou a desenvolver toda a pesquisa. Então, professora Mônica, eu gostaria que a senhora definisse quem é o coronel da Primeira República ou da República Velha, qual era a influência que ele tinha. Nós sabemos que a Revolução de 30 foi feita contra este modelo, onde as listas eleitorais eram fraudadas, que as pessoas tinham que votar lá na casa do coronel. Gostaria que a senhora contasse a esse respeito, o que a senhora descobriu aqui na sua pesquisa. Você já falou da obra do Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto. E é a principal fonte teórica, digamos assim, que eu utilizei para fazer essa análise, porque o Vitor Nunes Leal ele entende o coronelismo como um sistema político, né? Então ele vê a situação do coronel. Quem era o coronel? Era aquele indivíduo que tinha ou não a patente militar e que representava, no contexto do município, um prestígio político, né? Ao contrário daquilo que se imagina, daquilo que às vezes até a mídia coloca, os coronéis, durante o contexto da Primeira República, não eram aqueles sujeitos, aqueles indivíduos que tinham um grande poder nacional, um grande poder regional. O Vitor Nunes Leal coloca que justamente a partir da proclamação da República vai existir um cerceamento da autonomia do município. Isso significa o quê? Os coronéis aqui do Paraná eram coronéis que o poder deles ficava restrito ao contexto local, ao contexto municipal. Então, ao contrário daquela força, daquele poder nacional, os coronéis aqui do Paraná representavam e detinham um poder político menor, né? Submetidos, aí que está a grande questão, Jorge, submetidos cada vez mais ao direcionamento político do poder regional, ou seja, do governo do estado. Então, os coronéis aqui do Paraná eram coronéis que eram prefeitos municipais, né? Eram coronéis que chegavam muitas vezes a deputados estaduais. Quando chegava a deputados estaduais, isso significava o auge do seu prestígio político, né? Porque ele tinha saído do contexto municipal e teria condições de alcançar mais recursos até para o seu próprio município. Como é que ele adquiria essa patente de coronel? Porque, pelo seu estudo, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, a senhora coloca que o coronel podia ser o advogado da cidade, podia ser o médico da cidade, mas aquele coronel típico que tinha essa patente de coronel, como é que ele conquistava essa patente? Então, a patente de coronel é um cargo proveniente da Guarda Nacional, ainda do Império, né? Fundada em 1831, mas a Guarda Municipal, ela termina... Nacional, né? A Guarda Nacional, desculpa. Isso. Ela termina em 1916. Mas os coronéis, né, eles assumem esse poder justamente porque eles começam a se envolver com a política local, né? Então, até mesmo aqueles indivíduos que não tinham a patente, mas tinham um prestígio político local, que conseguiam organizar e aglutinar parte do eleitorado, né? Ele era chamado de coronel, justamente por uma questão
muito mais política do que uma questão de patente militar. Né? Nesse período que a senhora analisa, o Paraná tinha uma população reduzida, era mais aqui a região de Curitiba, Isso. litoral. Quantos municípios, basicamente, a senhora estudou? Nós temos um período bastante interessante com relação à questão municipal. No início nós vamos ter, se não me falha a memória, uns 20 e poucos municípios, né? E justamente nesse contexto da Primeira República que nós percebemos um aumento no número de municípios bastante significativo. Isso revela o quê? A organização, né, do próprio Estado e a necessidade também desses indivíduos que tinham prestígio local a organizarem o poder de uma forma mais burocratizada, digamos assim. É o próprio crescimento do aparelho do Estado. Né? E o município, ele, como a senhora bem lembrou, ele perdeu forças, porque o município na época do Brasil Colônia Isso. era uma instituição política real, tinha as funções executivas, legislativas, judiciárias. Depois, no período do Império, ele se transformou, digamos assim, as câmaras em corporações administrativas. E nesse período do início da República, o município, as suas rendas, os recursos, as suas atribuições, como é que era o município nesse período? Então, com a proclamação da República, nós temos aquilo que o Vitor Nunes Leal comenta, o cerceamento do poder do município, na medida em que é o governo do Estado que passa a comandar, né? Então, é o governo do Estado que faz o repasse de verbas, é o governo do Estado que faz a indicação, as nomeações dos delegados, dos juízes. Então, seria interessante, cada vez mais, que os coronéis, né, aqueles indivíduos que têm um poder maior no âmbito do município, que tivessem um acordo, uma relação com os governadores, porque aí todas as indicações, todos os favorecimentos iriam acontecer. E isso garantiria, de certa forma, um prestígio, ainda que específico, que restrito, para aquele coronel. Né? Nós estudamos lá com o professor Ricardo Costa de Oliveira de que na Primeira República praticamente não havia oposição aqui no Paraná, era sempre um mesmo grupo político que governava o Estado. Como é que a senhora analisou esse período? O que a senhora descobriu aí de interessante? Com relação ao sistema político partidário aqui no Paraná, durante a Primeira República, nós temos algumas informações bem importantes, porque no início da República, nós vamos ter uma dificuldade dos grupos poderosos, né, se organizarem em poder. Então, a gente vai ter até 1908, mais precisamente, um conflito entre dois partidos políticos, os dois principais. Isso não quer dizer que a gente não encontre, nesse contexto, de 1889 até 1907, a tentativa de formação de outros partidos. Nós vamos ter, em 1890, o surgimento do Partido Operário, mas durou pouquíssimo tempo, o Partido Democrático também, né? Nós vamos encontrar alguns dados sobre isso. Eram partidos regionais aqui, paranaenses apenas? Dentro do estado do Paraná. Né? Durante a Primeira República, nós não vamos encontrar partidos nacionais, e sim partidos estaduais. Mas no início da Primeira República, da República aqui no Paraná, nós vamos ter dois partidos vinculados a dois grupos políticos bastante diferenciados. De um lado, os pica-paus e, de outro lado, os maragatos. Né? Ou seja, os pica-paus, aqueles vinculados ao governo do Marechal Floriano, né? Vinculado ao grupo do Vicente Machado, e os maragatos... Vicente Machado, que foi governador aqui do Paraná. Isso mesmo. E, de um outro lado, os chamados maragatos, vinculado ao grupo do generoso Marques dos Santos, né? Que fazia oposição ao governo do Vicente Machado. E esses dois grupos, agora até já abordando a sua tese do doutorado,
Qual era a representatividade desses grupos e depois parece que eles se uniram todos na Assembleia Legislativa do Paraná? Então, observando e analisando os anais da Assembleia Legislativa durante os 40 anos, né, da Primeira República, nos primeiros anos, como eu já falei, esses dois grupos eles vão entrar em um conflito direto, né? Discussões quase que intermináveis no contexto da Assembleia Legislativa, só que com a morte do Vicente Machado, esses dois grupos eles vão se unir em um único partido, que é o Partido Republicano Paranaense, e que vai comandar a política do Paraná de forma efetiva e de forma direta até 1930, com a Revolução de 30. Ali já seriam, então, o Afonso Camargo, o Caetano Munhoz da Rocha, isso. que acabaram formando uma grande oligarquia aqui paranaense? Na tese de doutorado eu identifico uma análise geracional em relação aos governadores do Paraná. Então, assim, são dois grupos diferenciados. Por mais que a gente encontre as mesmas práticas políticas, né, as fraudes eleitorais, o uso da violência durante o momento das eleições, isso vai acontecer nos primeiros anos da República, mas vai acontecer também em 1930. Né? Algumas diferenças vão existir, então por isso duas gerações atravessam esse contexto aí do Executivo do Paraná e que, de certa forma, vão refletir também na organização da Assembleia Legislativa. Então, num primeiro momento, nós vamos ter alguns governadores que vão passar, digamos assim, pela discussão do final do Império, do início da República, pela abolição da escravatura em 88, pela organização do Estado nos primeiros anos, né, republicanos. Então, pela Revolução Federalista, né, de 93, 94, que ocorre aqui no Paraná. Então, eles vão participar da mesma experiência situacional, como fala um autor, o Kalman Rai. E após 1916, né, que aí sim nós temos o início do governo do Afonso Camargo, que é de 16 a 20, e depois 2 mandatos seguintes, e na sequência, algo praticamente inédito no Brasil, né, a não ser no caso do Rio Grande do Sul, com o governo Borges de Medeiros, nós temos o Munhoz da Rocha. E em 28 retorna o Afonso Camargo. Então, na primeira geração, nós temos os seguintes governadores. O próprio Vicente Machado, Generoso Marques dos Santos, que foi o primeiro, né, com a proclamação da República, o Francisco Xavier da Silva, o João Cândido Ferreira e o Carlos Cavalcante. Num segundo momento, numa segunda geração, que nós temos um outro contexto, outras situações políticas, né, e sociais diferenciadas, então nós encontramos aí sim, só 2 governadores, né, durante 14 anos. E essas famílias se unem e casa o filho do Afonso Camargo, a filha do Afonso Camargo, a dona Flora, com o filho do Caetano Munhoz da Rocha. Nós temos... E acabam dando continuidade depois do fim do Estado Novo. Isso, nós temos algumas situações assim, né, que não é só na Primeira República, são anteriores e extrapolam também 1930, mesmo de relações familiares, relações de parentesco entre os políticos aqui do Paraná. Aliás, esse é o objeto de estudo já de muitos anos do professor Ricardo Costa Oliveira, que ele fala do silêncio dos vencedores, ou seja, aquela elite que vem lá do período colonial, os fundadores de Curitiba, eles ficam praticamente 3 séculos, de uma forma ou de outra, dominando a política local. E aí, posteriormente, evidentemente que não é objeto do seu estudo, mas com essa união das 2 famílias, Camargo e Munhoz da Rocha, nós temos digamos assim, o Bento Munhoz da Rocha, que ele volta a ser governador
na década de 50. Isso. Aliás, a senhora não vê um paralelo entre esse período e o período atual, depois da redemocratização aqui de 1982, que em 30 anos praticamente tivemos 2 ou 3 famílias governando o estado do Paraná? São situações que ocorrem aqui no nosso contexto, mas para fazer uma análise mais profunda teria que fazer um estudo maior nesse contexto mais atual. Mas, de certa forma, nós temos grupos pequenos que comandam politicamente o estado do Paraná, né, durante toda a formação, né, do regional. Em relação aos deputados estaduais, que é o objeto da sua tese, a classe dominante e o jogo político na Assembleia Legislativa, quem era esse deputado estadual? Eu gostaria que a senhora fizesse uma análise a esse respeito. Então, por que estudar a Assembleia Legislativa, né? Qualquer estudo mais simples vai revelar que o Legislativo se encontrava submisso ao Executivo Estadual, né? Isso é praxe. Mas, ao analisar os anais da Assembleia Legislativa ainda durante a minha dissertação de mestrado, eu identifiquei que, mesmo a Assembleia Legislativa sendo submissa ao governo estadual, né, ao Executivo Estadual, os principais atores políticos passaram pela ALEP. Aqueles que posteriormente foram exercer se transformaram em governadores, em senadores, em deputados federais. A maioria dos prefeitos aqui da capital passaram também pela Assembleia Legislativa. Então, isso significa o quê? Que a ALEP, ela era, durante o contexto da Primeira República, um campo político, ou um subcampo político fundamental para o exercício do poder, né? Haja vista que algumas informações mais específicas aqui. Dos 17 senadores durante o período, nós vamos encontrar 13 deles na ALEP. Que foram deputados estaduais. Isso mesmo. Dos 29 deputados estaduais, nós temos 21 que passaram pela ALEP. Dos 17 prefeitos de Curitiba, 10 foram deputados estaduais. E dos 8 governadores, durante esse contexto, nós temos 7 governadores que foram também deputados estaduais, né? Com exceção do José Pereira dos Santos Andrade, que foi deputado ainda na província, né? Não chegou a ser deputado na República, porque ele faleceu bastante cedo, né? E hoje, olhando, creio que a senhora vai dar a mesma resposta, mas esses acontecimentos que envolveram recentemente a Assembleia, que foi objeto de uma grande manifestação da população paranaense, naquela época haviam escândalos deste nível? A senhora chegou a descobrir alguma coisa, detectar? Então, os próprios anais da Assembleia e os jornais da época, né, eles revelam algumas situações de corrupção. Inclusive, os jornais não utilizam o termo corrupção na maioria das vezes, mas utilizam o termo bendegó. Como? Bendegó. Bendegó? Bendegó. O que era o bendegó? É um meteorito que foi encontrado na Bahia ainda durante o Império. Certo. Mas esse nome por quê? Porque os atos de corrupção, né, as práticas políticas extralegais, digamos assim, que envolvia a ALEP, de repente apareciam de uma hora para outra. Então, um grupo sempre procurava divulgar os acontecimentos, as fraudes, as questões ilegais, né? Então, os jornais falavam de bendegó. Mais um bendegó aconteceu aqui na Assembleia Legislativa. E é interessante nós pensarmos assim, que é uma instituição bastante significativa, porque nós temos uma situação bastante interessante, que no ano de 1904, durante o auge do poder do Vicente Machado, um prefeito de um determinado município, ele tenta criar um partido político municipal. E aí o que acontece? Para obter mais força e mais prestígio político, né? O que acontece? Existe uma articulação na ALEP que faz com que os prefeitos municipais passem a ser nomeados.
a nomeação existia para os prefeitos da capital, né? Mas existe uma articulação na Alep, a partir do governo estadual, de que todos os prefeitos do Paraná seriam nomeados. Isso fez com que esse indivíduo, esse prefeito que estava tentando montar um município local ali no seu contexto, perdesse espaço, né? Então, a Assembleia, ela foi um campo bastante interessante para que a prática política, não só dos deputados, e a garantia, né, dos próprios coronéis chegando ali naquele auge de poder, né, mas uma forma pela qual os próprios governadores também exerciam seu poder, não exerciam somente no âmbito do executivo, mas as práticas políticas, até mesmo os projetos colocados na Assembleia, partiam do próprio executivo, né, pelos representantes do executivo. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora doutora Mônica Helena Arres Silva Goulart, e o tema foi o poder local e o coronelismo. Professora doutora Mônica, queremos agradecer muito a sua presença e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele também pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat e os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater o turismo como fator de desenvolvimento local, e para isso nós convidamos o jornalista Júlio César Rodrigues. Júlio César Rodrigues é jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná, é editor da revista Panorama do Turismo, esta revista que nós vamos abordar daqui a pouco, escritor. Júlio, é uma satisfação muito grande tê-lo em Gestão Pública em Debate. Eu quero fazer este depoimento aos nossos alunos. O Júlio é meu colega de turma em jornalismo, nós entramos na Universidade Federal do Paraná em 1975,
E o meu primeiro emprego como jornalista, quem me arrumou foi o Júlio César Rodrigues. Ele estava deixando o jornal Diário Popular para ir ao jornal Diário do Paraná. E eu lembro que ele disse: Jorge, você não quer trabalhar lá no meu lugar? E você não acredita, eu lembro até hoje da primeira reportagem que nós fizemos, Júlio. Então é uma alegria, uma satisfação muito grande. Você que é uma das referências do jornalismo aqui em Curitiba e no Paraná, e há alguns anos já tem se dedicado à divulgação do turismo aqui no nosso estado e principalmente no sul do Brasil, através da revista Panorama do Turismo. Eu gostaria que se falasse a respeito da revista. Ela já tem uma circulação de vários anos, tem uma tiragem comprovada. Júlio, por favor. Nós estamos aí, Jorge. Aliás, um prazer novamente encontrá-lo aí. Realmente foi bacana. 1975, todo mundo jovem aí, né? Isso. Cheio de expectativas. Você né? está de cabelo branco, eu estou sem cabelo. Já. Mas realmente, Jorge, a Panorama do Turismo ela foi criada aí por 4 jornalistas aí, e está em seu 7º ano de circulação aí. E ela foi criada exatamente com essa preocupação, fornecer informação de confiança, de qualidade para os leitores, entende? E, aliás, era um dos compromissos realmente da publicação no início, aí, ter um conteúdo que fosse atrativo, que fosse informativo, aí, agregada com outras questões importantes da comunicação, que é a tiragem, uma tiragem de verdade. É uma das poucas publicações que a gente conhece que tem um registro, um cartório, se comprometendo uma tiragem específica, 10 mil exemplares. Aí, né? Aliás, eu estou vendo aqui, Júlio, o Júlio Zaruch. O Zaruch foi o outro sócio da... Que também grande é amigo, um especialista na área de turismo. O Zaruch foi diretor de turismo de Curitiba, aí foi o criador da nossa linha turismo aí de ônibus. Aí, né? E o Zaruch foi, junto com o Clarede Rezende e com o Sérgio Almeida, o outro companheiro aí que participou da criação da Panorama, né? Hoje estou sozinha, a sociedade acabou se destruindo ao longo desse tempo aí, né? E a gente está tentando, com muito esforço, manter esse trabalho com qualidade, com tiragem, com circulação, com conteúdo efetivo, né? E divulgando as coisas positivas do turismo, entende? Destino, serviço turístico, novos roteiros aí, né? Com uma ênfase muito grande para os estados do sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aí. A revista, Júlio, ela é uma revista mensal. E ela tem uma circulação dirigida? Como é que funciona? Esse é outro compromisso nosso de criação, que era ser uma revista com uma periodicidade verdadeiramente mensal. Então, todos os meses ela está aí, circulando aí. E esses 10 mil exemplares, atualmente, eles concentram-se no estado do Paraná, a distribuição dele. Nós temos uma parceria com várias entidades do segmento, com secretarias municipais de turismo, é o caso de Curitiba, por exemplo, com as quais a gente mantém 1.000 exemplares colocados nos postos de informação turística. Todos os hotéis de Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, também em parceria com entidades locais aí. Supermercados, a gente faz uma distribuição legal também. Ônibus, linhas turísticas, aí, ou seja, a gente está tentando alcançar o curitibano que gosta de viajar e o turista que vem visitar o Paraná, né, com informações que ele possa subsidiar. Aliás, já aproveitando, Júlio, o turista que vem ao Paraná, ele vem em busca das nossas atrações, como é o caso lá de Foz do Iguaçu, das cataratas, ou do nosso litoral, ou aqui, principalmente na região de Curitiba, há mais um turismo relacionado aos negócios. Como é que você vê essa situação? O turismo aqui no Paraná falha alguma equívoco meu aí, 50% do movimento dele é de próprios paranaenses que circulam dentro do estado, né? Ou seja, o pessoal do interior vem para a capital para o interior aí. E, indiscutivelmente, temos pontos de atração turística que são de interesse nacional e internacional. Você citou muito bem Foz do Iguaçu, aí, que é um dos ícones de turismo nacional, né? E, particularmente, nesse outro tópico que você falou, do turismo de negócio, é uma coisa que a gente vem se aperfeiçoando aí, que dizem que é o turismo o mais rentável, o turismo que gasta mais aí. Curitiba vem se preparando para isso, aí, inclusive foi tema de uma das nossas capas, exatamente, criação de espaços para esses tipos de eventos aí, né? Exatamente. Um novo Expo Barigui aí, que o Grupo Positivo está começando a construir aí.
Então, o Paraná está se desenvolvendo, engatinhando praticamente em termos de turismo, em termos de divulgação, que eu acho que é o que falta para a gente, né? A gente tem atrativos naturais, tem uma boa estrutura hoteleira, serviços de qualidade, estamos geograficamente bem localizados, ou seja, ao lado de São Paulo, que é um grande polo emissor de turistas, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, mas o que está nos faltando, acho que seria exatamente a divulgação de todos esses atrativos que nós temos, Jorge. Nós percebemos, Júlio, vamos pegar o exemplo de Santa Catarina. Lá tem uma política constante de divulgação, de promoção do turismo, já de muitos governos, inclusive os órgãos de turismo participam de feiras nacionais, internacionais, há uma programação anual. Aqui no Paraná, agora parece que está começando essa preocupação de, embora tenhamos a Secretaria de Turismo já há várias administrações, mas de colocar realmente o turismo como um instrumento de desenvolvimento local. Como é que você analisa essa situação, Júlio? Você bem citou Santa Catarina, que ao lado da Bahia e do Ceará são estados modelares nesse sentido, né? Mais do que o Rio de Janeiro, inclusive? Mais do que o Rio, eu considero. De traçar políticas de turismo independente de situações políticas aí e persegui-las, né? Santa Catarina através da Santur, a Bahia através da Bahia Tours, né? O Paraná, como você falou, ainda precisa fazer um arranjo institucional mais forte, né? A gente precisa começar a aprender a trabalhar mais em equipe, entende? A atual administração, e através do secretário Faisal Saleh, está tentando exatamente incutir na cabeça do pessoal do segmento turístico que precisa haver um trabalho articulado aí. E estou sabendo, inclusive, que nessa feira da BAV, que teve agora no Rio de Janeiro, o maior congresso do setor, né? Pela primeira vez, o Paraná participou com um stand articulado. Curitiba, junto com Foz do Iguaçu, com Paranaguá, ou seja, o Estado se vendendo para o mercado de uma forma articulada e amarrada, entende? Teve um período, Júlio, que se procurou fazer o Paraná como duas costas, digamos assim, de lazer. A costa oeste, lá ao longo do Lago de Itaipu, e o nosso litoral. Nós sabemos que aqui o litoral do Paraná, até pela sua pequena extensão, pouco mais de 100 quilômetros, e embora tenhamos boas praias, em competição com outros estados, Santa Catarina, Bahia, como você situou, o Ceará, o próprio Rio de Janeiro, ele não é uma atração muito grande. Agora, a costa oeste, você tem acompanhado lá, é mais de um turismo local, aquelas praias, como é que ocorre o turismo lá naquela região? A costa oeste, como você falou, é formada aí a partir de toda a extensão do Lago de Itaipu, de Foz do Iguaçu até Guaíra particularmente, onde se criaram praias artificiais ali em alguns municípios. Aí. Ela tem movimentado o turismo particularmente regional, mas tem começado a conquistar também turistas da fronteira, argentinos, paraguaios, né? Em vez de percorrer toda a 277 para chegar às nossas praias aí, alguns paraguaios ainda chegam, eles estão começando a aproveitar as praias artificiais, Santa Terezinha de Itaipu, que é o caso, né? Agora, com relação ao litoral do Paraná, se me permite discordar de você um pouco aí, talvez a gente não tenha praias belíssimas, cenários magníficos aí, e sol, né, que indiscutivelmente é um componente fundamental para a praia, né? Sim. Mas o litoral do Paraná tem uma diversidade enorme em termos de história, de gastronomia, de regiões como de Superagui, né, que é o nosso parque ali, que atrai turistas internacionais e casualmente também foi uma das capas. É o nome de uma das tuas revistas, né? Essa edição de setembro exatamente demonstrou que Superagui mas Superagui tem agora já infraestrutura para receber turistas lá em Superagui? Não, o turismo está surgindo em Superagui até com uma forma de alternativa de renda, né? Com a transformação da ilha lá em Parque Nacional, muitas atividades que eram desenvolvidas pelos moradores locais foram impedidas de ser realizadas, né? Então, hoje, inclusive na agricultura de subsistência, alguns moradores da ilha conseguem desenvolver, né? E o turismo está surgindo ali exatamente como uma alternativa de renda para eles, efetivamente, entendeu? Então, a estrutura atualmente é uma coisa acanhada, né? São pousadas pequenas, restaurantes simples ali, mas com uma hospitalidade a toda prova e com uma paisagem natural assim que tem atraído muita gente do exterior, inclusive, né? Observadores de pássaros aí vão para lá. Né? Aliás, você lembrou muito bem. Eu, até quando falei das praias, lembrei das praias, mas o litoral do Paraná, com toda a sua arquitetura,
a própria gastronomia. Um dos pratos típicos do Paraná, o barreado é do litoral exatamente. também, né? Morretes, Antoninos, cidades históricas, importantes. Nós temos muitos alunos em todo o Brasil que nos acompanham. Vocês podem vir ao Paraná que vão encontrar muitas atrações. Aliás, essa viagem de trem, né? Uma coisa de singular Curitiba aí também, a Paranaguá também é uma viagem extraordinária. Os cenários de um dos trechos mais bem preservados da Mata Atlântica no Brasil. Né? Um pouquinho que restou está aqui no nossa região litorânea. Né? Exatamente. E principalmente cidades históricas como Morretes, Antonina. Um dos principais portos do Brasil, Paranaguá, né? Que também tem toda uma história aí importante. E as praias, né? Caiobá, Matinhos, Guaratuba. Ilha do Mel, também, que é um dos destinos mais importantes internacionais do sul do Brasil. Né? A Ilha do Mel. Na temporada de verão, aí, muita gente fora, paulistas, gaúchos. No inverno, muitos europeus e americanos vêm curtir a nossa praia aqui também, que tem uma estrutura mais apropriada para o turismo, na Ilha do Mel. Aí, né? Aliás, você me lembrou um detalhe, alguns anos atrás eu recebi uma delegação, Júlio, de funcionários da Embaixada da China aqui no Brasil, vieram através de uns amigos e pediram uma orientação. E mesmo com o tempo ruim, eles quiseram ir conhecer a Ilha do Mel. Entende? Não, nós vamos porque talvez não, eles logo em seguida iam para outros países nas suas missões diplomáticas, mas a fama da Ilha do Mel exatamente, ela corre o mundo, entende? Chegou lá, né? Muitos jovens procuram a ilha ali. Se você for fora da temporada, por exemplo, agora junho, julho, você vai encontrar muito jovem europeu, aí, americano. A internet hoje abriu, escancarou as fronteiras aí, né? Você falou da infraestrutura hoteleira. O Paraná, principalmente Curitiba e Foz do Iguaçu, tem um número razoável de quartos aí. Está entre os maiores do Brasil, é isso mesmo? Com certeza. Nós temos, não só em quantidade, como em qualidade também, o Paraná tem uma forte tradição aí na área hoteleira. Inclusive, temos grupos fortes aqui, nacionalmente, a Rede Bourbon, Deville, Rede Mabu, aí, né, que são redes hoteleiras que têm toda uma bagagem aí de serviço de qualidade e são, efetivamente, referências. Né? E, em termos de estrutura, também, Curitiba está bem capacitada, Foz do Iguaçu com bons hotéis aí. E hoje em dia, às vezes, as pessoas fazem turismo no próprio hotel, elas vão no final de semana passar, desfrutar de toda a infraestrutura que tem. Isso é uma coisa curiosa que você falou. Eu, particularmente, fiz isso na semana passada. Né? Fazer turismo dentro do próprio Curitiba. Né? Fui com minha esposa para um hotel aí, aqui no Batel. À noite fomos circular como turistas dentro da própria cidade. Né? Sim. Isso realmente é uma coisa que o pessoal começa a descobrir, a sua própria cidade. Né? No corre-corre do dia a dia, a gente passa direto por muitos detalhes e coisas curiosas da cidade. E quando você vem com olhos de turista, aí é uma coisa interessante. Tem bons restaurantes nos hotéis, por exemplo, entende? E com preços similares ao dos demais restaurantes. Né? O pessoal está começando a descobrir isso também. Né? E o hotel para curtir um final de semana dentro da própria cidade, né? Sair rotina. Do dia da rotina. Né? Isso. Aliás, quando nós estudávamos jornalismo, era um dos sonhos de todos os jornalistas era ser jornalista na área do turismo, que ia viajar muito, né? Então, Júlio, você também criou um instituto de turismo. Qual a finalidade desse instituto? Eu sei que você tem parcerias com a própria Faculdade de Turismo aqui do Grupo Uninter. Aliás, gostaria que você até abordasse esse aspecto, a qualificação dos profissionais de turismo. E como é que você vê esse aspecto? Você falou de turismo, eu estou mexendo nessa área da empresa de turismo há pelo menos uns 25 anos. Aí já presidi a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. Aí, e de tanto escrever, de tanto ver, a gente começa a observar um monte de coisas aí, né? E o Instituto Panorama do Turismo, né, que quis aproveitar a marca, que é uma coisa que já está hoje consolidada, aí, surgiu da ideia exatamente de começar a desenvolver algumas ações em paralelo à divulgação, que é um componente importante do turismo, passando obrigatoriamente pelo treinamento, pela capacitação, né, dos profissionais que atuam no segmento. Que hoje em dia, construir um hotel, digamos, é só ter dinheiro, por exemplo, você constrói. Né? Mas a qualificação da mão de obra, que eu acho que é o grande diferencial, né, isso leva tempo, demora, não é de uma hora para outra que você consegue treinar uma pessoa. Né? Então, o Instituto também se posicionou nesse sentido, começar a tentar ver focos aí de recursos, fontes de recursos, melhor dizendo, aí, e começar a trabalhar na área de capacitação.
Com a Uninter nós fizemos um curso de gerenciamento de receitas no primeiro semestre, em parceria com o curso de turismo, aí, né? Curso focado exatamente para gerentes gerais e gerentes de marketing da rede hoteleira, né? Infelizmente com uma boa repercussão, com participantes do Paraná e de Santa Catarina, né? E nesse eixo do turismo, o Instituto quer desenvolver uma série de projetos. Estamos trabalhando também sobre acessibilidade no turismo, aí, né? A gente sabe que as coisas são meio precárias aí, né, em termos de... Para as pessoas com deficiência? As pessoas portadoras de deficiência, né? A gente sabe que estatisticamente aí, pelo menos 10% da população apresenta algum tipo de deficiência, né? Então nós estivemos já falando com o secretário Irajá Vaz, aí, que é da Secretaria Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência, aí. A gente começou um trabalho para tentar identificar quais são roteiros, quais são estruturas, quais são serviços que estão efetivamente adaptados para o portador de deficiência, que também é um turista potencial e quer conhecer, né? Mas ele depende de ter um hotel adaptado, de ter uma rampa apropriada, né? De ter um ônibus com elevador onde ele possa se locomover, de ter um guia com a linguagem de sinais, né? Então, a gente está desenvolvendo esse projeto e pretende, a partir do ano que vem, começar a fazer o levantamento de campo aí e direcionar roteiros turísticos para pessoas portadoras de deficiência. Curitiba será o piloto do projeto. Né? Júlio, você é um pioneiro, podemos assim dizer, no jornalismo de turismo aqui no estado do Paraná. Tem essa revista que tem uma importância em todos os sentidos na divulgação do turismo do sul do Brasil, mas o Brasil está vivendo um momento muito especial em alguns aspectos. Hoje nós já somos a 7ª economia do mundo e ainda assim, com todas as belezas naturais, com todas as atrações que a gente tem, ainda o número de turistas estrangeiros é muito pequeno que visitam o nosso país. O que você atribui isso? Falta divulgação? O nosso Ministério do Turismo, às vezes, ficam fazendo trabalhos em regiões que têm pouca atração turística, apesar que todos os lugares alguma atração sempre tem, né? Eu gostaria que você fizesse uma análise a esse respeito. Eu, como jornalista e editor da revista, lógico, acho que o componente que está efetivamente faltando é a divulgação. Indiscutivelmente, o Brasil tem belezas de tudo quanto é jeito, praias, cachoeiras, matas, né? Temos uma belíssima estrutura hoteleira nas principais capitais, e com certeza o turista não vai deixar a desejar, entende? Um povo hospitaleiro, né? O que falta realmente é um trabalho mais sistemático de divulgação, né? Um planejamento, trazer os jornalistas de fora para conhecer os destinos, trazer operadores, que é realmente os que formatam os pacotes turísticos, né? Que sem divulgação não adianta, entende? Você ter um belo hotel e ficar na porta esperando que o hóspede venha bater é difícil, né? Então, hoje, num mundo cada vez mais globalizado, em que todo mundo se posiciona com ações de marketing efetivo, acho que está faltando para o Brasil, de uma maneira geral, é isso. É um trabalho sistemático de comunicação, de marketing, de publicidade, casar a divulgação com ações de propaganda, efetivamente, né? Acho que isso é o componente básico, além de participações em feiras internacionais com foco no profissional que vende o turismo. Né? Você falou do operador de turismo, ou seja, as operadoras, porque a gente vê as operadoras querendo levar os brasileiros para fora. Aliás, nos últimos anos, a nossa balança comercial na área do turismo é altamente negativa para o Brasil. E pouco se traz o pessoal de lá. O papel dessas operadoras, o que elas fazem, basicamente? Eu gostaria que até você explicasse para os nossos alunos. Então, vamos explicar duas coisas. São duas situações aí. Tem a operadora e tem a agência de viagem. Entende? Correto. A agência de viagem é que normalmente onde você vai comprar o pacote turístico. Digamos, certo. Né? Então, se quer viajar para o Nordeste, você vai numa agência, preferencialmente uma agência aí, credenciada pela ABAV, né, que é a Associação Brasileira de Agências de Viagens, você vai comprar o pacote turístico. As operadoras, digamos, seria uma agência de viagens maior. Entende? A operadora é que formata os produtos, dos pacotes turísticos. Certo. Então, ela vai num determinado destino, quero vender Foz do Iguaçu. Então, a operadora vai lá, manter um contato com um hotel, com um passeio, com uma companhia aérea. A operadora formata o pacote turístico, que é a agência de viagens que vai na ponta vender, entende? Então, a operadora se relaciona com as agências. Então, uma agência, uma operadora, ela pode pôr o seu pacote em várias agências. Exatamente, né? Com
Com certeza. E ela vende não só produtos locais, como internacionais também. Né? Nós temos ouvido muito falar aí de que a nossa infraestrutura aeroportuária está no seu limite. Isso chega a afetar o turista, aquele que vem de fora, você encontra com certeza, né, fila Jorge? no aeroporto. Desembarcar numa alfândega é aquela fila terrível, entende? Isso aí, a nossa infraestrutura aeroportuária precisa avançar bastante, né, em termos de pessoal, de estrutura, de ampliação, de número de voos, aí isso aí dificulta bastante a vinda, né, a movimentação interna, né? Nós somos um país continental, evidentemente que 95% da população brasileira só fala o português. O fato de nós termos ou não falarmos apenas uma língua, a grande maioria da população, também é um fator que cria dificuldades? Com certeza, né? Tanto que uma das preocupações das autoridades do segmento, com relação à Copa do Mundo, que está vindo em 2014, é exatamente começar a treinar o pessoal para, pelo menos, dar uma disfarçada no inglês, né? Então, vários cursos estão sendo oferecidos para taxistas, para recepcionistas de hotel também, né? Que realmente é uma falha na formação da mão de obra do segmento. Aí. Há muito que ser desenvolvido. Você falou da Copa do Mundo. Nós temos 2 grandes eventos que podem divulgar, claro, vão divulgar o país para o planeta todo. Você acha que estamos nos preparando adequadamente para esse momento? Vamos pegar o exemplo de Curitiba. Teremos 4 jogos de uma categoria inferior, mas será um momento que você pode mostrar a cidade e as outras subsedes também da Copa. As expectativas foram um pouco frustradas aí com o investimento que Curitiba vinha fazendo, né? Mas, indiscutivelmente, é um momento importante. Saberá o quê? Caberá a gente saber aproveitar esse momento, né? Virão turistas de fora, Curitiba vai ganhar uma certa visibilidade, né? Se nós estivermos com uma estrutura adequada, se o turista for bem atendido, provavelmente a imagem da cidade, né, que já é boa, tenderá a melhorar, entende? E aí também necessitará, logicamente, de um trabalho de continuidade, né? A Copa não vai ser a salvação do turismo nacional. Acho que vai ser apenas um princípio de um trabalho que terá que ser perseguido, né? Não resolverá, mas será uma porta que vai se abrir para um trabalho internacional mais efetivo do Brasil. E as cidades que são sedes, quiserem seguir nessa esteira, vão ter que realmente fazer um trabalho complementar ao da Copa, né? Além de bem receber, fazer um trabalho de divulgação posterior, um pós-venda, digamos assim, mais efetivo, né? Hoje você acha que nós, na busca do turista internacional, nós deveríamos nos voltar mais para a América Latina ou para a Europa, a Ásia? Como é que você analisa esse aspecto? Olha, eu acho que particularmente, é uma opinião muito pessoal, eu acho que o turismo começa no entorno da gente, né? Havia falado agora há pouco tempo atrás aí que temos São Paulo aqui ao nosso lado, que é o principal polo emissor turístico, entende? Eu, se fosse empresário, né, do segmento, aí tivesse um hotel, alguma coisa, eu ia tentar começar a conquistar os vizinhos que estão mais próximos, o norte de Santa Catarina, que é fortíssimo, Joinville, que é o principal polo econômico catarinense, né? Ou seja, acho que o turista está pertinho da gente, entende? E depois você vai começando a ampliar teu raio, né? A partir de consolidar o mercado de São Paulo, de Santa Catarina, eu iria para Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai, e cada vez ampliando, né? Mas fazendo primeiro o trabalho bem feitinho nas proximidades, na região, né? Num raio de 500 quilômetros, digamos assim, que é onde as viagens deverão acontecer com mais frequência no futuro, né? Hoje nós temos o turismo, ele pode ser por todos os meios de transportes, automóvel, ônibus, avião, mas o avião ele acabou se transformando no principal elemento, digamos assim, porque popularizou o transporte aéreo. O avião no Isso Brasil tem facilitado. É fundamental, né, pelas dimensões. Depois, queira ou não queira, todo mundo tem o sonho de voar, né? E hoje realmente está mais fácil, né? Você comprando com antecedência consegue preços muito interessantes aí. Isso. Então, nós entrevistamos nesse segundo bloco de Gestão Pública em Debate Júlio César Rodrigues, jornalista, e o tema foi o turismo como fator de desenvolvimento local. Júlio, foi um prazer, uma honra muito grande tê-lo em Gestão Pública em Debate, e eu não tenho dúvidas de que você contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Eu que fico satisfeito pelo Muito convite. obrigado. Sucesso. Obrigado.